Ô, mas eu queria jogar um negócio na mesa aqui então pra tu. Eu tava vendo uns estudos sobre questão de alta performance, né? Sim. De esporte de alto rendimento versus saúde. Sim. Quando você leva seu corpo ao extremo, atletas que levam seu corpo ao extremo, na verdade o foco ali é a performance, né? Sim. Então existe um paralelo ali entre Sim. performance e saúde. Um Sim. atleta de alto rendimento, ele tá focado em saúde ou performance? Como que é isso aí? O atleta que visa campeonato, que visa competição, quase nunca ele vai estar focado na saúde. Uhum. Claro que vai ter todos os exames, fazendo aposta para saber como o organismo dele tá se adaptando àquilo e fazer, se tiver faltando alguma coisa, que nem o caso dos médicos, faz exames, todos eles, para poder equiparar aquela falha, alguma deficiência ali, para suprir, para não ficar crítico o estado, né? Uhum. Um exemplo aí, tem essas maratonas de 200 e tantos quilômetros, 100 e tantos quilômetros daí dos Estados Unidos lá, que o cara corre aí horas e horas, ele não é saudável. Uhum. Não é saudável, já passou do limite do saudável. É que nem para atleta mulher. Quando ela vai subir no palco, eu acho que, se eu não me engano, é abaixo de 8% de gordura, já não é mais saudável para ela. Já não é mais saudável, já um balanço hormonal totalmente bagunçado, ela já vai parar de menstruar, vai virar uma bagunça toda. Então, performance e saúde, dependendo da atividade que você fazer. Então, uma pessoa que caminham lado a lado. que quer saúde e atividade física moderada. Moderada. Uhum. Vai querer pode chegar na estética, uma estética legal? Vai chegar. Uhum. Mas fala, não, eu quero competição. Aí a saúde vai ficar um pouquinho De lado e vai. Você não vai deixar ela também a desejar. Uhum. Você André, vai colocar é isso aí que eu observação. queria falar, porque não é colocar a sua vida em risco, é acompanhar. Acompanhar é você levar o seu corpo ao extremo, Uhum. mas com a orientação Certo. médica, todo um acompanhamento, todo um aposte para você não levar o seu corpo, seu organismo vai ficar num estado crítico, Uhum. né? É isso mesmo. Por aí, né? E aí, nessa, você teve que fazer já uso de hormônios, essas coisas já, nessa primeira etapa? Então, acho que na outra vez eu tinha falado que eu tinha optado por ir natural e tal. Eu tinha um certo receio, porque a gente acaba tendo. Com Pelo certeza. que a gente vê e tal. É uma coisa que a gente não tem aquele conhecimento tão grande, então tudo que a gente não tem o conhecimento, a gente tem um receio, um medo. Só que eu falei, André, a gente vai entrar nessa, eu quero entrar pra me destacar, eu quero entrar pra mostrar resultado. Então, assim, eu decidi procurar um profissional, né, que seria um médico. E aí o André falou assim, não, excelente, vamos embora. Aí um outro aluno do André nos indicou um médico, Dr. Paulo Marcelo, e aí, lá de Goiânia, e eu peguei e falei, André, eu vou ver com ele? Ele falou, não, vai sim, porque a gente vai ter um resultado extremo, como você já treina, você segue a alimentação certinha, então isso vai ser o ápice. Uhum. Aí fui, consultei com ele, expliquei, ele já, inclusive, atendeu e atende atletas, aí ele me passou os exames, estava tudo ok, tudo certinho. E aí ele me passou o primeiro ciclo. Mesmo assim, eu comecei com medo. E aí, às vezes, eu conversava com o André. Aí eu falava, André, parece que minha voz tá diferente. Começou a ficar gente nas fica paranoia, naquela... né? Isso, falei, Ela André... quase virou Ivete Sangalo. Eu falei, André, igual eu brincava antes, eu falava, eu vou sair de uma voz de Marisa Monte pra Ana Carolina. Aí eu falava, André... Minha voz tá diferente. Como é que é? Você tem que já fazer o ciclo, já pensando nos colaterais, e você tem que tomar outras coisas pra controlar os colaterais? Como é que é isso? Isso. Ele faz todo um balanceamento. De acordo com os seus exames, ele vai ver qual o hormônio que está mais abaixo e ele vai te passar pra regular. Entendeu? Mas sempre é da base da testosterona? É os mais importantes, né? Isso. Aí tem outros derivados do ADHT que também vão ajudar a dar uma secada, que no caso eu também fez uso de oxandrolona, então isso vai ajudar. Ela também usou GH, fez uns trenzinhos legais aí, por isso que foi um pouquinho salgado. Sim. O GH, eu fiquei sabendo que é uma pancada o preço. Não é barato. E lembrando, Sim. aí só colocando uma observaçãozinha, galera. Ela recorreu a essa estratégia de procurar um médico especialista para poder fazer uma prescrição, toda uma preparação hormonal para potencializar os resultados dela. Então, você que está assistindo aí, se você pensa em utilizar isso, mas não treina direito, não faz dieta,
tire isso da sua cabeça. Gastar dinheiro à toa. Gastar dinheiro e colocar a Isso. sua saúde no lixo para isso. Porque não adianta. Ele é um potencializador de resultados. Então, Ele não quanto faz mais milagre. treinado você for, melhores serão os seus resultados. Então, tem até o Cariano não, tem uns outros caras aí, dos podcasts de outros aí, eles falam bastante isso. Quanto mais frango, mais colateral você vai ter. Com certeza, porque... Quanto Se eu menos tomar, então eu morro. Quanto menos receptores androgênicos seu corpo tiver, mais colaterais você vai ter. Se eu Então, tomar, eu treina caio pesado, babando. já tem um histórico de treino legal, uma densidade boa. Se quer, vai um médico primeiro para ele poder estar vendo. Igual você falou, né? Você chega no seu limite ali, aí depois você potencializa o que você Isso, ganhou, né? Exatamente. Isso aí que eu acho importante. Agora o cara já quer começar com meio, já quer meter um GH. aí- Exatamente. O que acontece? É porque, assim, geralmente, a pessoa começa a treinar, isso acontece mais frequente com homens. O cara começa a treinar, entra na academia, aí vê os outros já com algum resultado. E talvez o cara toma alguma coisa, né? Ele faz uso de algum anabolizante. E ele quer seguir. Mas ele iniciou agora. O corpo dele nem se adaptou. Ele, por exemplo, ele não tem nenhum ano que ele tá treinando. Ele não alcançou nem um terço do que o corpo dele pode alcançar Tem nem com o maturidade treinamento. muscular, né? Isso. E ele já vem e lança uma pancada de hormônios no corpo. Sem contar que ele vai sem o acompanhamento. Aí ele tem um biotipo totalmente diferente. Por exemplo, imagine comparar eu com você. Aí você tá tomando uma quantidade, um ciclo, e eu vou tomar a mesma quantidade que você. Agora você pensa faz o sentido. choque que é no seu organismo. Cada um tem Como seu que não vai biotipo. ter o efeito colateral, entendeu? Então é essa a importância de ter profissional, de você ir no especialista, ele te acompanhar, ele vai dosar de acordo com o seu organismo, né? Então, assim, por isso que eu fiquei receosa, mas eu treino há mais de 10 anos, entendeu? Eu treino há mais de 10 anos, eu sigo Sempre uma foi alimentação... Sempre praticou esporte. Sempre, a vida inteira pratiquei Pessoa esporte. ativa, Então, né, Vanessa? isso, é totalmente diferente. Igual eu falei, e friso, com acompanhamento. Tô Né? perguntando isso aqui por causa que o Fabrício, né, um aluno nosso lá, ele tá perguntando aqui, que a gente tá estudando justamente sobre isso, né, em educação física no 8º e 9º, sobre o doping, né? Ela pergunta a Vanessa se ela usou, eu falei. E a gente, é um dos esportes que realmente as pessoas usam e não tem nenhuma entidade reguladora, né, André, sobre isso, né? Isso. Mas geralmente, boas partes das modalidades esportivas utilizam o doping em suas preparações, principalmente quando tem um período de folga, né, de uma temporada e outra, para não cair tanta a performance do atleta, ele ficar ali no descanso. Depende dos seus médicos, eles passam alguma hormonização para ele sim. Só que passam de maneira mais leve, algo mais tranquilo, que a meia vida dele fique tranquila e fácil de tirar do organismo e depois não cair no doping. Geralmente ele não pode competir, é suprafisiológico, né, além do que o seu corpo produz. Mas fazer ali na recuperação, isso é permitido. Cara, eu tava vendo um estudo sobre 6 motivos para se liberar o uso de qualquer substância que aumente sua performance. Tinha algumas coisas lá que me chamou a atenção, cara. Principalmente a questão, ele falou assim, vamos pro lado do entretenimento, que é saúde. Você teria jogadores que teriam uma carreira mais longa. Nossa, seria Você teria muito jogadores top. de basquete que pulariam mais alto. Você teria corredores que cansariam Nossa. menos. Você teria... E outra coisa também, outro ponto que eu achei interessante foi a questão que se mais pessoas estivessem usando, os estudos sobre isso seriam maiores. Verdade. Então, os colaterais também iriam diminuir, porque existiria mais estudos sobre isso. Como é uma coisa proibida, fica uma coisa meio ali, né? Meio escondida e tal, não é uma coisa às claras. Mas, igual você falou, né? Todo esporte eles dão um jeito, Mas né? varia muito de país para país, né? Porque Sim. no Canadá mesmo, você entra lá, eu tava vendo e você fala, cara, como pode? É o Lucas, que eu sigo ele mora em Orlando. E ele fez uma competição, acho que tem pouco tempo agora, aí ele foi pro Canadá. Fez, ficou lá, tirou umas férias lá. Falou, aí, você que mora no Brasil e tá querendo comprar uns negocinhos, não pode. Olha aqui ó, o panfleto aqui, ó, explicando para que serve. Você pega aqui o panfleto, eu quero esse aqui. Informação Vai melhorar livre, isso, né? isso.
vai lá na prateleira, coloca na caixinha, vai pro caixa, paga e vai embora. Cara, essa só fala aí que eu acho muito interessante a questão da informação. Você vai lá ver a informação. Aqui Na no verdade, Brasil, a o que que tem? informação, você tem que dar ela pra pessoa e ela vai saber o que faz ou não. Sim. Como é que as informações que a gente tem aqui no Brasil? É o cara lá na academia cochichando com o outro, né? Porque não pode nem falar as claras, Isso. porque, olha lá, tá usando, entendeu? Então acho que, não sei, cara, eu sou meio dividido. Porque tem a questão da saúde, mas... Tem tudo isso que nós Tem- acabamos de falar é, aqui. Quer não é? usar? Não usa sem saber. Aham. Vai Procura um profissional, profissional. estude sobre, né? Sempre. Então, Você já viu, eu esqueci o nome, cara, tem uma câmera que você faz treinamento dentro dela, que ela diminui o oxigênio. Eu esqueci o nome dessa câmera. Ela custa $14.000, que eu tava vendo no estudo lá. Existe um doping, né, uma substância que você usa e vai ter o mesmo efeito dentro de um ano se você estiver usando. E usando o doping você ia gastar $9.000. Então os países que são ricos, eles têm condição de colocar seus atletas nessas condições de treinamento. Já os países mais pobres não. E talvez com o doping seria mais acessível para os países de terceiro mundo, como o Brasil. Cara, tinha gente nas Olimpíadas treinando em lote baldio. Você viu lá? Arremesso de peso. Então, Foi tipo prata, assim, né? Foi prata, velho, cara. Imagina se tivesse apoio. E- Lote do lado de casa.